Olá, bom, vamos começar mergulhando direto nessa citação que é, no mínimo, fascinante. Como estudantes apaixonados pela biografia do mestre, descobrir a verdadeira essência por trás dessas figuras históricas é sempre um momento revelador, não é? E lendo essas palavras, a gente percebe de cara que o famoso codificador enxergava as comunicações espirituais sem nenhum misticismo cego. Ele olhava para tudo isso através da lente estrita, super metódica, de um verdadeiro pesquisador. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é observador. É a mente de alguém que passou a vida inteira acostumada a coletar, a coordenar e a comparar dados. Bem-vindos a mais este nosso estudo. Hoje, a nossa análise foca numa tese muito profunda. A de que a tarefa monumental de organizar o espiritismo lá no século XIX, bom, isso só foi possível por causa de uma preparação prévia que durou décadas. Antes de existir a figura do codificador, existiu o mestre educador. E é exatamente essa jornada incrível, da pedagogia na França até a filosofia espiritual, que a gente vai desenvadar juntos agora. Então, começando com a seção 1, o aluno de Verdun, a fundação do mestre. Imagina só como essa história se constrói na linha do tempo. Nascido Hippolyte Léon Denisard de Rival, lá em 1804, numa família de magistrados de Lyon. O destino dele dá uma guinada aos 10 anos de idade. Ele foi enviado para a Suíça, simplesmente para estudar no célebre Instituto de Yverdon, comandado por ninguém menos que o revolucionário pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. E olha bem esse último ponto. Com apenas 18 anos, ele já estava publicando seu primeiro livro didático. Ou seja, o caminho dele para se tornar um reformador começou, na prática, ainda na infância. O que nos leva à seção 2. O professor e o método. A disciplina de Rival. A ferramenta que ele dominava é genial. O tal do ensino intuitivo, criado por Pestalozzi. Era algo que ia totalmente contra a maré tradicional da época. Em vez daquela coisa de obrigar os alunos a decorarem textos sem o menor sentido, o método exigia observação direta, exigia experiência prática para desenvolver a inteligência de um jeito natural. E guardem bem esse conceito, tá? Observação e experiência. Porque essa exata estrutura científica seria décadas mais tarde o verdadeiro motor da codificação. E quando a gente olha para essas obras publicadas, as credenciais do professor Rival ficam indiscutíveis. É evidente o perfil incansável dele. Ele ensinava aritmética, propunha planos de melhoria para toda a educação pública da França, escrevia gramáticas, criava métodos de exames. O homem era um mestre-escola prolífico, hiper-organizado. Ele literalmente dedicou a maior parte da vida para estruturar o conhecimento humano de uma forma que fizesse sentido, que fosse lógica e acessível. E assim entramos na seção 3, o desafio das mesas girantes e a investigação científica. Esse é o ponto crucial, a virada de chave. Quando o amigo dele, o Sr. Fortier, veio com aquela história de que as mesas não só se moviam, mas respondiam a perguntas, a primeira reação do professor Rival foi exatamente essa pergunta da tela. Peraí, como uma mesa pode ter cérebro para pensar ou nervos para sentir? É a manifestação mais pura de um ceticismo superlógico. Ele entendia de magnetismo, conhecia as forças mecânicas, mas atribuir inteligência a um pedaço de madeira? Para ele, nas próprias palavras dele, isso era um conto para fazer dormir em pé. Mas, como um bom pesquisador diante de fatos comprovados, ele foi investigar. E o método que ele usou é de cair o queixo de tão atual. Primeiro, observar os fatos inexplicados. Segundo, tolerância zero para teorias apressadas ou crenças cegas. Terceiro, ao perceber que aquelas inteligências eram almas de pessoas que já tinham vivido, ele passou a entrevistá-las do mesmo jeito que entrevistaria pessoas de diferentes níveis sociais, sabendo que ninguém ali era o dono da verdade absoluta. E, por fim, coordenar e comparar todos os dados. Ele pegou mensagens brutas e aplicou a disciplina impecável de um professor para decodificar tudo aquilo. O que nos joga direto na seção 4, a fase mais intensa de todas, a missão e as lutas, o chamado do espírito de verdade. Esse diálogo, lá de 1856, traz um peso enorme para o nosso estudo. Os benfeitores espirituais mandaram a real. Eles deixaram claríssimo que a missão exigia sacrifício pessoal absoluto e muito, mas muito trabalho. Não tinha espaço para ficar sentado recebendo mensagem passivamente. O sucesso dependia 100% do esforço e da coragem do próprio professor Rivail em dar a cara a tapa e em expor a sua pessoa. E os avisos não eram brincadeira. Olha as provações que previram para ele. Sofrer ódios terríveis, traições das pessoas em quem ele mais ia confiar, distorção dos ensinamentos e um esgotamento físico brutal. Anos mais tarde, ele mesmo registrou que tudo isso, cada ponto dessa lista, se cumpriu rigorosamente.
Mesmo assim, ele manteve uma calma, uma resiliência inabalável, sempre com a cabeça erguida, muito acima dessas intrigas. E é aqui nesse contexto que a gente entende a sacada genial do famoso pseudônimo. Adotar o nome Allan Kardec, que ele descobriu ter sido seu nome numa vida passada entre os druidas, não foi um mero misticismo, foi uma decisão estratégica incrível e de muita humildade. Separando o respeitadíssimo professor Rivale do autor de O Livro dos Espíritos, ele garantiu que a doutrina fosse julgada só pelo seu conteúdo e pela sua lógica. Nada de se apoiar no peso das medalhas acadêmicas que ele já tinha. Foi o ato supremo de um educador que queria que os holofotes ficassem na lição, e nunca no professor. E aí chegamos na nossa última parte, a seção 5, a precisão do codificador, organizando o invisível. A grande essência do que estamos analisando hoje se resume bem nessa dualidade. De um lado, o educador que passou a vida botando ordem no conhecimento humano com uma clareza absurda. Do outro, o codificador. E a gente percebe que Kardec não foi só alguém compilando textos, juntando papel. Ele foi um arquiteto ativo. Ele pegou uma massa totalmente caótica de mensagens de origens diferentes, estruturou tudo, formulou perguntas no ponto certo e teceu comentários tão claros que o resultado foi uma doutrina filosófica perfeitamente amarrada e coesa. Por isso que essa bibliografia não é só uma lista de livros. Para quem estuda essa trajetória, isso aqui é o plano de aula definitivo do mestre educador. É um currículo minuciosamente construído. Ele parte dos fundamentos filosóficos em O Livro dos Espíritos, vai para a metodologia prática, mergulha na parte moral, explica as consequências futuras e fecha com chave de ouro na relação com a ciência e o universo em A Gênese. É um currículo com um único objetivo: o progresso da humanidade. Um trabalhador que literalmente não parava. Sofrendo do coração, com os médicos implorando para ele repousar, ele simplesmente se recusava porque sabia que o trabalho era urgente. E aí vem aquela citação que define tudo: a lâmina gastou a bainha. A dedicação dele a espalhar e organizar esse conhecimento foi tão extrema que consumiu por completo o corpo físico dele. Em março de 1869, ele partiu do mesmo jeito que viveu, trabalhando incansavelmente. E para a gente fechar nossa análise, fica essa reflexão pesada para levar para casa. A história do professor Rivale ensina que absolutamente nada na nossa trajetória é perda de tempo. Aqueles anos todos dando aula de matemática e escrevendo gramática não foram um desvio, foram um treinamento pesado que ele precisava para organizar algo revolucionário. Então, e na nossa vida? Quais são as disciplinas diárias, aqueles nossos traços de personalidade que hoje parecem só rotina, mas que estão, neste exato momento, forjando a gente para o nosso propósito maior? Fica a provocação. Muito obrigado por acompanharem mais este estudo e até a próxima. Continuem observando e conectando os pontos.